Fala, povo abençoado, sejam bem-vindos ao nosso canal, Simplesmente como Jesus, aqui o Newton falando, e hoje eu quero fazer uma sugestão de leitura para vocês. Num vídeo anterior nós falamos sobre a importância da oração, o cristão e a vida de oração. E hoje eu quero falar nesse vídeo, eu ia gravar num vídeo só, sobre 2 livros que falam de oração, mas eu vou falar apenas de um, e o outro livro eu vou deixar para o próximo vídeo, para que o vídeo seja mais curto e você possa objetivamente ter uma melhor compreensão e possa edificar a sua vida. E num tempo tão corrido que nós temos, né, precisamos saber usar bem o nosso tempo. Então, nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, que impactou tremendamente a minha vida, me despertou, me motivou para querer ter uma vida de oração mais intensa. O autor é o pastor David Yong Cho, ele é pastor da Igreja do Evangelho Pleno na Coreia, que é a maior igreja evangélica local do mundo, né? Uma igreja que atualmente deve contar com quase, talvez chegando aí perto dos 800 mil membros, entre outras igrejas, né? E ele fala sobre oração nesse livro. É um livro de 105 páginas e é o livro Oração Eficaz. Eu estou com um exemplar aqui, Oração Eficaz. Neste livro de 105 páginas, ele descreve sobre o tema da oração de uma forma muito prática, muito objetiva e uma linguagem muito simples, né? Foi lançado pela editora Vida e esse exemplar que eu tenho aqui, a impressão dele é de maio de 2014 e ele divide sobre o tema da oração, ele divide em 2 pontos importantes, 2 partes, né, na verdade, esse livro. Primeiro, como orar, e segundo, os tipos de oração. Então, na primeira parte, como orar, ele vai falar sobre, basicamente, podemos colocar assim, métodos de oração ou divisões na oração, ou roteiro de oração. E na segunda parte ele vai tratar sobre tipos específicos de oração, como, por exemplo, a oração temática, a oração em ondas. A oração em ondas eu quero ler rapidamente aqui, na página 43, vocês vão ter uma ideia do que ele quer dizer com oração em ondas. Na página 44 ele diz o seguinte: o que é a oração em ondas e como podemos orar segundo este método? Você deve começar pela área mais próxima, você mesmo, em primeiro lugar. Então faça sua oração expandir-se para mais longe. A oração em ondas começa com você, porque você ora em favor de sua própria vida em Cristo. Você pede mais da sua graça e bênçãos e pelo atendimento de suas várias necessidades e problemas. Você deve orar a Deus com sinceridade a respeito de suas necessidades. Depois de ter orado a respeito de si mesmo, você passa a orar em favor de seus íntimos, ou seja, já uma segunda onda, né? Oração em ondas, porque, segundo ele, você vai orar a primeira onda de oração, você mesmo, segunda onda, entes queridos, a sua família, seu cônjuge, pela sua vida de fé, suas necessidades de saúde. Depois de orar pela sua família, você ora pelos mais próximos, comece então a orar por seus parentes, por seus amigos. Depois você ora para que as bênçãos do Senhor venham sobre eles. Na terceira onda, que eu posso assim colocar, ele não diz isso, mas numa terceira onda você poderia orar pelos seus líderes, e aí a gente pode colocar líderes da igreja, depois líderes no trabalho, o seu chefe, depois líderes da nação, como o presidente, o governador, e assim vai. Essa forma de oração, ela te dá um roteiro muito bom para você organizar as suas ideias que você vai colocar em oração, porque orar é pensar, né? Então,
Paulo disse que eu oro com o espírito, mas eu oro também com a mente. Então a oração não é uma prática irracional. Embora o que nós falamos na oração, muitas vezes nós pedimos algo que a mente natural não consegue compreender, que é muitas vezes um milagre, uma intervenção de Deus. Mas sabemos que o que para nós parece ser racional, na mente de Deus é algo suprarracional. Essa expressão quem usa é o Søren Kierkegaard, um filósofo do século XIX, existencialista e cristão, que ele dizia o seguinte: a gente vai andando numa trilha da racionalidade, mas chega um momento em que acaba o caminho, em que chegamos perante um abismo, e do outro lado nós temos, o caminho continua, nós podemos trilhar. O que nós podemos fazer aí é dar um salto de fé. Então muitas vezes a gente tem que na oração dar esse salto de fé, pedir coisas que aparentemente não são possíveis e na verdade muitas vezes não são no nosso mundo natural. Mas aí entra um Deus que faz o impossível, um Deus que intervém e que na eternidade ele, posso colocar assim, já sabia, já havia pré-determinado que a sua oração por uma causa específica era uma ferramenta que ele iria usar para que ele trabalhasse naquela situação. Então a sua oração muitas vezes é uma peça, uma ferramenta, é algo que Deus vai usar para intervir em uma determinada situação. Então veja a importância da nossa vida de oração e o privilégio de trabalhar se eu posso colocar assim, essa expressão, em sociedade, em parceria com Deus na nossa vida de oração. Então esse livro aqui impactou muito a minha vida. Oração Eficaz, para quem deseja melhorar a qualidade e o tempo de sua oração, pela editora Vida. Essa é a indicação de hoje de leitura. Que Deus possa te abençoar, mas se você não pode comprar esse livro, ou se você... eu prefiro que você divida esse tempo, leia esse livro, ele é muito importante, mas a maior prioridade é, acima de tudo, ore. É porque a leitura desse livro vai fazer com que ela vai despertar em você um desejo de orar mais e vai te trazer ferramentas que vão melhorar a sua vida de oração. Então por isso que eu estou postando aqui. Eu geralmente só posto sugestões de leituras de livros que eu li, que eu estou lendo ou que eu vou ler, ou que eu conheço o autor. Eu não quero postar nada aqui, colocar nada que não seja para edificar a sua vida. Então que Deus te abençoe nesse dia.